Apesar dos demais vídeos que eu fiz aqui nesse canal, hoje eu fiquei com um pouco de preguiça e eu vou fazer um vídeo sem roteiro, porque não deu tempo de fazer o roteiro, na verdade. E então nós vamos falar um pouco sobre esse lado paterno que existe dentro de essa mensagem do lado paterno que existe dentro de Guardiões da Galáxia Volume 2. Guardiões da Galáxia Volume 2 continua a aventura do grupo, enquanto eles ultrapassam os limites do cosmos. Os Guardiões precisam lutar para manter sua recém-descoberta família unida, enquanto descobrem os mistérios sobre o verdadeiro pai de Peter Quill. Antigos inimigos se tornam aliados e personagens conhecidos e amados dos quadrinhos virão ao auxílio dos nossos heróis enquanto o universo cinematográfico da Marvel continua se expandindo. Guardiões da Galáxia Volume 2 é um filme que traz muitas mensagens, ele é um filme um pouco complexo, eu diria, porque ao contrário do primeiro, que tem uma jornada do herói, uma história muito mais simples e tal, muito mais parecida até mesmo com Vingadores, esse é um pouco mais complexo. Ele existe várias tramas, várias subtramas ali dentro do filme, metáforas, analogias, outras coisas, desde família, né, a questão da paternidade, que é o que eu vou abordar aqui hoje, tanto quanto a questão de preconceito, sabe? Tipo, é um filme muito bom, eu acho um dos melhores filmes da Marvel Studios. Em Guardiões da Galáxia tem essa coisa em relação ao pai do Peter Quill, né, que ele é nos apresentado logo no início ali como sendo um deus, uma figura onipresente e tudo mais, do qual o Peter não consegue aceitar ao primeiro momento, porque no início de tudo, o que o Peter conhece da vida dele é que o pai dele nunca foi presente. E aí existe um momento de apresentação onde o pai dele diz por que não foi presente e tudo mais, onde ele tenta vender o peixe, digamos assim, para o Peter Quill. Isso é muito interessante porque o Peter estava precisando dessa figura, ele era carente dessa figura paterna desde o primeiro filme. Então, tipo, essa questão toda faz com que ele troque radicalmente os pensamentos dele de um dia para a noite. Isso é muito interessante porque ao mesmo momento em que ele se entrega a isso, se ele se entrega a essa vida passada da qual ele precisava se livrar, né, a família dele começa a quebrar por completo, porque a Gamora fica solta na história dele, que eu digo, não na história do filme. A Gamora fica solta na história, o Drax fica solto na história onde ele conhece Amantes, e aí Amantes, né, ela vai... Eu não vou falar muito sobre essa parte da família, mas Amantes já começa a entrar dentro da família, eles começam ao longo da história do filme a se reconectarem, né? Tudo isso graças a essa jornada maravilhosa do Peter Quill. O Peter é aquele típico homem, né, que hoje em dia não é difícil de se encontrar, do qual o pai foi comprar cigarros, né? O pai saiu, abandonou e deixou a criança lá sozinha. Em seguida você descobre muito disso no final do filme, quando o próprio Yondo diz pra ele que o pai dele na verdade queria que sequestrassem ele e levassem ele pra lá pra poder cumprir o objetivo, que é o plano sombrio lá do guardião, do pai dele lá, que é o Ego. O Ego, né, é o nome do personagem, você já tira de onde é que tá aquilo. Então toda essa narrativa de narcisismo, de egoísmo, isso é deixado muito claro ali, onde o pai do Peter só quer, assim como o vídeo do Hulk que eu fiz, pode clicar aqui nesse card para você ser direcionado depois para lá. Ah, consegui invadir, rapaz. Invadir aqui o Pipoquinha para mostrar para vocês isso aqui, ó, essa coisa magnífica, seu ponto pop, nossa página com vários assuntos sobre cinema e conteúdos nerd, Marvel, DC e tudo de bom que tem sobre o cinema. Vão lá, seu ponto pop, não se esqueçam, hein? E se inscrevam neste canal aqui maravilhoso para muito mais. Né, que também tem essa relação entre o pai e o filho, o pai que abandona o filho quando ele era criança e depois volta somente quando o filho tem aquele momento de fama, ou quando o filho finalmente está conseguindo aquilo que ele precisava, e aí o pai chega como um parasita para poder, sei lá, absorver tudo aquilo que o filho tinha de bom. E essa é a principal mensagem deixada aqui dentro de Guardiões da Galáxia, onde o inimigo, onde o Ego, onde o pai do Peter, né, ele vem até o Peter após descobrir toda aquela fama que o Peter teve como sendo o Guardião da Galáxia, o Salvador da Galáxia. Aí chega o Ego, né, e tenta absorver tudo isso. Isso é
é legal porque esse vilão ele é muito bem construído dentro da cabeça do personagem. Nós que estamos do lado de fora do filme, nós compreendemos que aquele vilão ali, que aquele cara que chegou vendendo aquela história dele ali, não era aquela história dele, ele estava batida. E isso é legal, porque o filme deixa isso claro quando ele não abandona os outros personagens. Esse ainda é um filme do Guardiões da Galáxia. Ele não é um filme só sobre o Peter Quill. E essas relações que existem entre pai que abandona filho e o filho que acaba sendo cuidado por outras pessoas, acaba vendo essa figura paterna em outros personagens. Isso é uma coisa muito interessante. Talvez eu possa até trazer um vídeo sobre Homem-Aranha. Não quero ficar trazendo muito vídeo sobre heróis aqui, porque o canal não é sobre heróis, é sobre filmes. Mas ultimamente eu tô nessa... Minha cabeça tá muito nessa vibe de super-heróis aí. O Homem-Aranha também sempre procura por essa figura paterna. Sempre tá atrás dessa figura paterna. E é isso que acontece aqui com o Peter Quill também, né? Peter Parker, Peter Quill. E é muito interessante que ele sempre procurou muito por essa figura paterna. E no final do filme deixa muito claro que aquele que ele menos esperava, que geralmente é o que acontece, era na verdade o pai dele. Muitas vezes, em muitos desses casos, é a própria mãe, né? A pai-mãe. É mãe-pai, pai-mãe, sei lá. No caso do Peter Quill, ele ainda tinha essa figura paterna, né? Não é o que acontece, por exemplo, com o Homem-Aranha. O Homem-Aranha, a figura paterna dele realmente é a tia May. Aqui não. Aqui o Peter, ele descobre finalmente que era o Yondo. Apesar de tudo, apesar de todos os erros que o Yondo cometeu, o Yondo era um pai. Pais cometem erros, pais fazem burradas, e ainda mais quando eles são jovens, porque tanto o Yondo quanto o Peter, eles não têm essa diferença de idade muito grande. Depois que ele vai atrás do pai dele, descobre quem realmente era o pai dele, por que o pai dele abandonou ele, quais os motivos e tudo mais, que ele finalmente consegue cair na real sobre a simplicidade, a coisa que mais importava pra ele, que era aquela coisa pequena, aquela coisa smart, sabe? Aquele pequeno grupo dele que ele chamava de família, que era tudo o que ele tinha de melhor dentro de si. Então ele desiste de tudo aquilo que ele tinha, né? Todo o poder, todo o ser cósmico que ele poderia se tornar. Afinal, o ego, assim, é um celestial, né? Coisa que vai ser apresentada melhor agora em Eternos. Desiste de tudo aquilo, de todo o poder dele para ser aquilo que ele é de fato, né? O que tá dentro dele, aquele coração do qual a mãe dele ensinou para ele durante toda a sua jornada. Então a mãe dele é aquela figura de amor do qual representou muito para ele e apresenta ainda mais agora quando ele tinha a Gamora, né, ao lado dele, que apenas despertava ainda mais esse lado bonito e protetor que a mãe dele sempre teve por ele, que a mãe dele entregou para ele antes do leito de morte dela. É esse aí o vídeo de hoje, pessoal. Espero que tenha ficado bacana esse vídeo. Se você gostou, deixa aí a curtida pra mim poder saber. Comentem também e vão lá no seu ponto pop, onde tem muitas coisas interessantes sobre cinema e assuntos nerds. E é isso aí, valeu!